O nome é o endereço. E a ideia disso aqui, que é um centro em rede, né? O nome que a gente escolheu foi um centro em rede para inovação, empreendedorismo e liderança. A gente escolheu um nome não só para homenagear a Carol, a nossa francesa da rede, mas a gente escolheu um nome onde a sigla dá para fazer Centro Inovação, Empreendedorismo e Liderança em várias línguas, pelo menos em português, inglês, espanhol e francês. E nós estamos botando ele no ar agora, às 11 horas da manhã de hoje, totalmente em inglês, que é uma língua comum das ações globais de pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, startups e tudo mais que está associado à ideia da própria rede que a gente está criando agora. Então, a ideia básica por trás era juntar um número de instituições acadêmicas, um número de startups diferentes aqui do Porto Digital, um número de instituições que não são necessariamente acadêmicas como o CESA, mas que tem um papel acadêmico muito forte. Obviamente o CESA EDU, que é parte da rede, é acadêmico, né, colado no CESA. Juntar a ARES, que é a Agência de Ciclo de Inovação Estratégica, que está repensando a cidade, está redesenhando o mundo inteirinho ao nosso redor, a Faculdade de Guararapes, o Instituto Senai de Inovação, o Departamento de Informática da Rural, e aí a gente, o SIM, o FPE, e tem outras instituições que não puderam estar aqui hoje porque as pessoas estão viajando, sempre tem muita gente fora, o LINCA, o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da Universidade, e a IQI, que está em São Paulo hoje numa reunião também não pôde vir, para a gente fazer valer efetivamente a ideia de rede. Primeiro nós vamos definir e ao mesmo tempo descobrir um certo conjunto de problemas para a gente trabalhar junto. Mas o primeiro problema que a gente vai trabalhar junto é o problema de atrair pessoas em rede para o Porto Digital, que é essa chamada que está bem aqui, uma chamada de Fellows. É uma coisa que a gente não está acostumado a ter aqui em Pernambuco, aqui em Recife. São pessoas que temporariamente vão fazer parte das nossas instituições, tem que estar associados pelo menos a duas delas. Obviamente são voluntários, não são pessoas que a gente vai contratar. Isso é uma forma padrão no mundo inteiro e há muito tempo de você trazer pessoas para passarem tempo com você. Eu mesmo fui fellow recentemente durante 3 anos do Berkman Center da Harvard University. Harvard, obviamente, não me pagava nada, estava lá sendo suportado por um financiamento do governo brasileiro e do próprio CESA, para passar lá um tempo como uma pessoa do staff de lá. Eu podia escolher dar cursos, fazer pesquisa, participar de seminários. Eu fiz em parte tudo isso, mas eu fui lá para Berkman, principalmente para escrever um livro, e parte da inspiração que está por trás dessa história aqui é a minha estada em Berkman, Harvard, e a conversa com vários de nós sobre como a gente estava perdendo a oportunidade há algum tempo de fazer uma coisa como o programa de fellowship que muitas universidades como Harvard, Imperial College, Oxford e outros têm, mas que aqui a gente deveria fazer de uma forma que beneficiasse muito mais gente, que fosse muito mais desafiador, tanto para nós que estamos aqui, como para quem viesse de fora. Aí a ideia de criar o Ciel Network e criar uma rede de fellows que viesse para cá para participar das nossas instituições é a gente olhar e chamar inicialmente 10 pessoas. Nós vamos selecionar. Isso aqui é a chamada para propostas de participação, né? Para gente que queira estudar com a gente, participar do desenvolvimento de, não é só para estudar, mas para fazer mesmo. Por exemplo, como é que a gente pode criar mais e melhores links entre inovação, criatividade e empreendedorismo, especialmente quando academia, indústria e redes de investimento estão envolvidas. Esse já passa a ser o caso do Porto Digital. Tem pelo menos 5 investidores agindo separadamente e às vezes em conjunto sobre o Porto Digital hoje, 5 grupos de investidores. Isso é de fora do nosso setor, né? Como é que a gente pode tratar inovações em larga escala? Nós temos no próprio Porto Digital, que é parte do Ciel Network também, a ideia é que fellows façam parte do núcleo de gestão do Porto Digital também. O Porto Digital está tentando fazer essa mesma coisa.
Porto Digital está tentando prototipar uma intervenção de larga escala, fazendo-a em pequena escala, transformando ou tentando transformar o centro de Recife. Como é que a gente pode usar técnicas inovadoras de desenho, não desenho de planta de cidade, mas desenho de comportamento, desenho de grupo, desenho de modelo de negócio da cidade, para mudar o mundo ao nosso redor? Como é que a gente pode desenhar aplicações revolucionárias para a parte criativa da economia, isso que é diretamente junto com o Porto Mídia? Como é que a gente pode processar grandes volumes e grandes fluxos de dados para realmente transformar a vida das pessoas no dia a dia? Como é que a gente pode fazer as coisas mais espertas, de cidades no nível macro para coisas no nível micro, para pessoas e a sociedade? Como é que a gente pode mudar dramaticamente as fundações da internet das coisas, né? Ainda há uma gigantesca guerra de protocolos e problemas regulatórios que impedem basicamente que a gente consiga usar a internet das coisas em larga escala. Como é que a gente pode fazer com que robôs sejam realmente úteis na escala pequena, para tratar de idosos, por exemplo, e na escala grande, para cuidar do trânsito, talvez? Como é que a gente pode fazer com que design, que é uma das coisas nas quais o César é muito forte, o César BU também, nossas alianças com as universidades ao redor, como é que pode fazer com que design possa ser um vetor para a transformação social? Como é que a gente resolve o problema educacional em larga escala de populações que não têm tantos privilégios? Como é que a gente usa tecnologias digitais como meio de expressão para mudar esse estado do sistema educacional? Ou seja, a gente escolheu uma classe de perguntas aqui que envolve como é que a gente repensa coisas como o próprio Porto Digital, né? Como é que a gente quebra os modelos tradicionais de inovação e melhora a taxa de sucesso de clusters de parques tecnológicos, sistema local de inovação no mundo inteiro. Clusters como o Porto Digital. A gente tem imaginado muito o mundo como se ele fosse um grande Silicon Valley, mas não é. Silicon Valley é único, é completamente diferente de qualquer outra coisa que tem ao redor, assim como Austin é único, como Boston é único, como Tel Aviv, Haifa são únicos, como o Porto Digital é único. A gente tem que ter novas formas de criar experiências únicas a partir dos aprendizados sobre os erros de todos nós. Então nós estamos procurando, com essa chamada que a gente está lançando aqui hoje, eu vou encerrar minha quase já longa fala e deixar outras pessoas falar também. Nós estamos procurando 10 pessoas, que não precisam ser PhDs em nada, precisam ser pessoas espertas, que tenham capacidade de trabalho, que saibam fazer perguntas sofisticadas, que venham ficar com a gente durante um tempo aqui no Porto Digital. São pessoas que podem ter caminhos de vidas e backgrounds e estágios da vida em todos os níveis. A gente está procurando desde estagiários que sejam realmente muito espertos até aposentados como eu, que ainda tenho muita energia para fazer as coisas. Eu nem sei se eu tenho mais, mas de qualquer maneira eu estou trazendo aposentados para cá de qualquer maneira. A ideia é que os fellows que vão vir para o Ciel Network vão ter acesso às mesmas coisas que fellows têm em qualquer lugar do mundo. Um lugar para trabalhar, um conjunto de conexões físicas e com pessoas que vão trabalhar com eles. Também vão ter um conjunto de obrigações. A gente gostaria muito que as pessoas que viessem tivessem um projeto. Aliás, nós só vamos trazer pessoas que tenham um projeto que faça sentido para pelo menos algumas de nossas instituições e o conjunto delas, articulado como Porto Digital e como Cidade do Recife, que elas tenham uma história de vida que as habilite a participar de uma coisa que é complexa, é problemática, é sofisticada, é difícil, como o arranjo que a gente está montando aqui no Porto Digital, e que venham para fazer um conjunto de coisas, para dar seminários, para fazer projetos, para desenvolver um sistema, fazer um produto, seja lá o que for que der na cabeça delas, que a gente achar que é interessante tanto para elas quanto para nós. E, em última análise, pode ser o meio da tese de doutorado de alguém, apesar da gente não estar procurando isso explicitamente, mas vai ser um prazer trazer essa galera para cá também. No Ciel não vai oferecer fundos para absolutamente ninguém. As pessoas vão ser self-funded, vão ter que ter seu próprio financiamento. Mas, ontem, numa conversa no Rio com o pessoal do eusócio.com, a gente resolveu, o Eu Sócio resolveu,
que a ideia era tão interessante e tão inovadora do ponto de vista do Brasil, que a gente ia lançar um Kickstarter de funding para o Ciel, para tentar alavancar alguma coisa da ordem de 200 a 500 mil reais para financiar pelo menos parte do estágio do Recife de fellows que não tivessem nenhum meio de financiamento, mas que fossem pessoas extremamente interessantes. Então, vai haver uma chamada, e vários de vocês estão sendo comunicados isso exatamente agora, porque eu não tive tempo de dizer de ontem para hoje, porque isso foi, quando eu estava indo para o aeroporto do Rio, saindo da FGV ontem, vai haver uma chamada de funding através do eusócio.com para que indivíduos, para que pessoas eventualmente financiem uma parte do esforço que a gente está fazendo aqui, porque nós todos compreendemos que dentro dos limites atuais de todas as instituições aqui que estão representadas, seria demais exigir delas que elas também entrassem com capital e custeio que a maior parte no momento não tem. Então, é isso, basicamente. Ciel Network é o que eu acabei de descrever, com a rede inicial de instituições do Porto Digital, que está representada aqui, mas que pode e irá crescer à medida que outras instituições topem oferecer um espaço, que é também um contexto e conexões para que as pessoas que venham para cá simplesmente não se isolem numa sala e fiquem paradas lá publicando paper. Publicar paper é legal, mas tem que ser o efeito colateral da gente fazer um trabalho que tem um impacto no nosso ecossistema e que leve as pessoas que vierem para cá a errar conosco para aprendermos juntos. Ninguém está aqui dizendo que essas instituições não têm nada para ensinar para os outros. Nós queremos aprender juntos, tentando e errando juntos. É isso que é Ciel Network. Alguém quer adicionar? Eu queria reforçar só o aspecto network aí. Essas instituições coexistem aqui em Recife, algumas há muito tempo e outras mais recentemente. Mas a colaboração que existe entre elas é muito pequena. E eu acho que esse é um dos objetivos também. Que a gente, através desses fellows, a gente obrigou que eles têm que estar ligados a pelo menos duas das instituições da rede, exatamente para que a gente possa fazer com que essas pessoas que venham movimentem mais a colaboração entre as instituições que hoje existem e que muitas vezes tem tanta coisa no dia a dia que não colabora como deveriam realmente. Então, uma das coisas que a gente espera como resultado é uma colaboração maior entre as instituições que estão envolvidas nessa rede. Isso. Muito bem observado. Mais alguma coisa? Eu acho que essa iniciativa é muito interessante do ponto de vista da network como um todo, de trazer as pessoas para cá, que às vezes pessoas recifenses, percebendo que recifense meio que se isola do mundo, né? Eu acho que a gente não faz parte dos problemas que acontecem por aí, não são nossos. E aí eu acho que trazer pessoas de fora para cá é fundamental, porque muda um pouco dessa cultura de isolacionismo, não só interno, como o cara falou, mas externo também. Por outro lado, a gente tem um lugar excelente para fazer essas perguntas. A gente está num lugar complicadíssimo, cheio de problemas. Tem coisa boa. Tem todo problema é uma oportunidade. A gente está tentando resolver mais um Facebook. Todo mundo chega para o certo para fazer uma proposta, é um novo Facebook, é um novo LinkedIn, é uma solução para vazio no restaurante de pegação. Pelo amor de Deus, né? Vamos tentar pegar os problemas reais que nós temos, que são muitos, e que se resolvidos por aqui, nesse laboratório, inclusive, porque a cidade de Recife é um excelente laboratório, é uma cidade que tem a menor dimensão geográfica como capital do país, é a capital mais antiga do país, que veio de uma colonização mista portuguesa e holandesa, e um modelo de mobilidade que não se adequa a essas duas estreitas que a gente tem, uma densidade demográfica imensa. Ainda tem uma vantagem, porque tudo isso é problema, mas tem vantagem, certo? É tudo oportunidade. Ainda tem uma vantagem de ter um
lugares que a gente ouve falar pelo mundo afora com ambiente único, aqui também a gente tem uma estrutura que, ao longo do tempo, também surpreende e também é bastante inusitada e inovadora, e isso atrai bastante as empresas que vêm para esse ambiente, que nos visitam aí ao Porto de Carro, ao SIM e ao CES e às outras instituições, semanalmente, né? Nós temos visitantes frequentes e sempre eles se surpreendem com a capacidade e com as oportunidades que a gente tem por aqui. Então, na verdade, é alavancar isso aí, escalar isso aí para um novo nível e por aqui oferecer essas oportunidades de colaboração de forma mais ampla e mais estruturada, mais sistemática. Certo? Bom, na verdade, eu queria, como representante do Instituto da Inovação, que certamente dentre as instituições aqui é a mais recente, né, no ecossistema, agradecer o convite de fazer parte do centro. Pela primeira vez ao vivo em qualquer projeção, o prédio vai ser Na verdade, dentro do digital. Dentro do digital, exatamente. E, na verdade, é colocar à disposição, vamos dizer assim, toda a rede do Senai, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo, né, os contatos com a indústria, eventualmente segmentos industriais, que é o Porto Digital ainda não tem um relacionamento, tentar favorecer e trazer, eventualmente, a aplicação de alguns desses fellows que possam ser conjuntos com indústrias que hoje a gente não está trabalhando com elas, por exemplo. O Senai está à disposição para ajudar aqui, sem dúvida nenhuma. Eu topei a gente lá na UFPE topou na hora do convite, porque isso escala o que já tem sido feito individualmente pelas próprias instituições por aqui e por a gente lá também. Então, dá uma perspectiva muito maior ao que é trazer comunidades e colaboradores. Então, eu concordo piamente com o que André e Sérgio colocaram. Mais claro, mas a gente tem um ambiente aqui de laboratório de universidade, a gente já faz isso, né, na há um tempo. E eu entendo sempre como uma escala muito grande. Na hora que os cursos na rede, isso se turbina de uma forma que a gente nem sabe aonde vai parar. Essa que é a graça do curso. Voltando, uma coisa interessante que a gente vê muito pouco em Recife, não nota muito porque existe essa quase um píncaro mediático do Centro de Informática da UFPE. É bom observar ali que a gente já tem no Departamento de Informática da Rural 70 PhDs em várias áreas, que é muito mais diverso do que o Centro de Informática do Brasil. Eu acho que a Rural é o segundo maior departamento de informática do Norte e Nordeste inteirinho. Os dois primeiros estão aqui em si. A gente normalmente só pensa no SIM, só fala no SIM, mas a Rural é uma powerhouse hoje e está atingindo um nível de performance muito acima do que muita gente achou que ia acontecer em qualquer prazo. Marcos, Faculdade de Guararapes. Queria agradecer muito a Faculdade de Guararapes, falar dos problemas que Sérgio e os relataram aqui na Sérgio no laboratório. Nós temos também já ótimo. É interessante que a gente não sabe onde começa e onde termina. Esses laboratórios estão tão brindadas, mas as soluções que estão sendo colocadas lá, muitas vezes são completamente isoladas do que é feito aqui. Por exemplo, está falando com Silvia a respeito do projeto do Jaboatão Criativo, e tem ciência que saiu uma coisa que pede já estão dinheiro do Anacon, os equipamentos já foram distribuídos, e essa coisa não se fala. Nós buscando soluções de forma isolada e de duas localidades que são tão próximas que a gente assim não entende porque esse isolacionismo existe. Então, talvez aí a ideia do centro, a gente vai tentar pegar esse muro que a gente coloca, seja dentro de departamentos de universidade, seja dentro de cidades. A gente está numa região metropolitana que os problemas são muito parecidos. Espero que isso aí seja um pontapé para a gente estudar problemas que são bem familiares. Nossa, obrigado, Marcos. Alguém mais? Perguntas? Pergunta. Roberta? Perguntas?
assinassem aí Ah, sim, vai assinar um termo. só para termos. Carol, doação do apartamento. Doando o Seus bens apartamento de para cada você. Prometendo tudo. É a primeira doação para você. É a primeira doação para Eu você. só. Nós. Aí nós Tinha muita gente só assinou, né? É só você ter para mandar. Ter um termo, compromisso. Aliás, eu coloquei os dados aqui, uma página de quem estava, tem uma galera que está e não está, por um erro nosso, não está na descrição quem é, que é o Grupo Duca. O Grupo Duca, que chegou no Porto Digital depois daquela mega fusão da semana passada. Duca Innovation Labs está dentro do Ciel Network também. Mas está o grupo como um todo ou só a parte do Duca Pela via do Innovation Labs, mas um dos públicos, uma das comunidades que a gente certamente vai tentar articular é mídia, propaganda, marketing, posicionamento de mercado, branding e assim por diante também. Que é parte, obviamente, da economia criativa de forma mais ampla. Né? Então, a intenção também vai ser desenvolver muito trabalho dentro da proposta da economia criativa. Então, Também, basicamente. claramente. Fugindo um pouco dessa coisa que ele falou, que eu concordo plenamente. Acho que está, apesar de que semana passada também acontece, mostrou que tem vários projetos que estão sendo lançados. Não só dessa coisa relacionada, vamos dizer, à cultura, essa nova sublinha, né? Sublinha que é cultura, entretenimento, turismo e lazer. Que é uma coisa que está sendo muito propagada em termos de novos projetos. Então, eu acredito que essa interligação com a comunicação, vocês também vão tentar puxar mais forte dentro da proposta de vocês. Porque aí eu acho que em termos de Recife, né, diretamente para o que está acontecendo aqui. Como no Brasil, eu acho que é mais interessante, né? Criar, na verdade, esse intercâmbio de comunicação para a gente poder talvez ampliar o trabalho de comunicação no Estado, que ainda é meio engessadozinho, tanto em relação aos meios de comunicação, as mídias tradicionais, que elas ainda não estão dialogando como deveriam com a tecnologia e com a inovação. Uma prova disso são que as experiências, por exemplo, de segunda tela, elas não estão relacionadas, por exemplo, a nenhum público local. Apesar de você ter grupos